família no auge aos 40, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência de como está sendo estar aí na primeira gestação aos 44 anos de idade. Gente, está sendo incrível, está sendo tudo maravilhoso. Eu estou exatamente na metade da gestação. Estou de 19 semanas, mais uma semaninha aí, eu completo 5 meses. E até agora, vocês acreditam que eu não tive nem enjoo? E o médico falou que eu tenho tudo para ter uma gestação tranquila até o final. Minha gestação não é de risco, então para os que pensam que pela idade, 44 anos, eu teria uma gestação de risco, o que vai determinar se sua gestação vai ser de risco ou não é a sua idade, sim a sua saúde. Eu estou fazendo exames todos os meses e os números de colesterol, diabetes, os médicos falam que estão invejáveis. Então, a probabilidade de eu ter uma diabetes gestacional, todos esses problemas que costumam dar, eles falam, em pessoas mais velhas, tá bem distante, pelo menos até aqui, graças a Deus. Eu vi muitos vídeos, antes de fazer esse vídeo, sobre essa questão de engravidar depois dos 40 anos. E os médicos, eles tocam o terror, Eles apavoram, falam que é muito difícil e que geralmente é gravidez de risco, que pode dar 1000 problemas, síndrome de Down e vários problemas também na gestação. Eu acho que às vezes os médicos tradicionais, acho que devia ser que nem bula de remédio, sabe? A gente não devia ler. Quer dizer, acho que a gente tem que pegar o conselho dos médicos, sim, mas de forma filtrada. Porque essa questão de a melhor idade para ter um filho, concordo que tem, o mundo ideal, mas tem o mundo real. Tá, no mundo ideal, o quanto antes melhor, e tudo bem, mas assim, a realidade está muito diferente. Hoje em dia, a mulher se forma, ela demora para conseguir entrar no mercado de trabalho, para conseguir ganhar bem, para conseguir se estabilizar. E também tem uma coisa que se falava antes, dessa questão de depois dos 30 já começa a ficar complicado, mas o que acontece também é que antigamente a mulher, ela vivia menos, Então, não dá pra gente comparar ao passado. Hoje em dia, tudo mudou, A mulher, ela tá tendo filho mais tarde, sim. O grande problema, que é uma realidade, é que a natureza humana é um pouco cruel mesmo, A gente nasce com aquela quantidade de óvulos que a gente vai perdendo e estatisticamente, depois dos 40 anos, essa quantidade, qualidade de óvulo, ela a tendência é diminuir muito. Mas a gente tem que pensar que a gente não é uma estatística, Os números estão aí pra gente ficar ligada e a gente tentar não contar com a sorte, Eu acho que se é possível, é legal sim você congelar óvulos se você chega aos 35 anos. Acho que antes não, gente, acho que antes é bobagem. Mas aos 35 anos, se você ainda não tem um parceiro, se você ainda pensa na maternidade, algo muito distante, assim, algo bem mais adiante, é legal congelar óvulos. Acho que as mulheres da minha idade, que é a geração atual dos 40 anos, a gente comeu um pouco essa bola. Eu até congelei óvulos, mas aos 40 anos, não aos 35. Mas eu acho que a gente comeu essa bola porque na nossa época, quando a gente tinha 35 anos, era bem menos acessível essa questão de congelar óvulos, A medicina ainda não estava tão avançada e a prática não era tão eficiente, quanto é hoje, e era muito mais caro. Então, assim, pra mulher de 30 e poucos anos hoje, eu digo, gente, vai tentando fazer já o pezinho de meia,
para chegar aos 35 anos, para você poder ficar tranquila, congela óvulos. Mas não deu, você não conseguiu congelar, né? Não deu financeiramente. O que eu acho que você pode fazer, que foi o que eu fiz. Porque eu também com 35 anos, eu até queria congelar óvulos, mas na época era bem menos acessível, eu não tinha esse dinheiro. Então eu procurei, aos 38 anos, eu procurei fazer exames para saber como estava a minha função ovariana, né? Então eu fazia ultrassom de tempos em tempos para ver a quantidade que eu tinha de folículos no meu ovário, para tentar controlar, para ver se essa quantidade de folículos, porque o ovário tem os folículos e geralmente um se transforma no óvulo, né, todo mês, para tentar ir lá de encontro com o espermatozoide e formar o embriãozinho. E aí, com ultrassom, você consegue ir avaliando se essa quantidade de óvulos está diminuindo. E exames também de sangue, você consegue também ter esse controle. Agora, realmente, essa questão da qualidade dos óvulos, realmente ela vai diminuindo conforme a idade e não dá muito para saber. Mas eu acho que a gente tem que ter um pensamento positivo, acreditar que é possível, que você vai conseguir sim. Né? Ficar ligado, né? Por exemplo, outra coisa que ajuda é você ficar ligada na tua menstruação. Tua menstruação começou a falhar, então é porque já tá tendo algum probleminha, talvez você já esteja aí prestes a entrar numa menopausa, né? Então é bom ficar de olho nisso. E fora isso, você também cuidar, fazer exames para ver como é que tá teu útero, né? Porque às vezes você não tá engravidando, você tá tentando engravidar e não tá engravidando e você pensa que é por conta da idade e não é, né? Probleminhas simples como mioma, que é algo muito comum as mulheres terem, endometriose, pode dificultar a tentativa de uma gravidez. Eu, por exemplo, eu tenho um mioma há anos que ele acompanha comigo, já faz parte dos meus óvulos, do meu corpo. E aí eu venho acompanhando, né? Porque o médico falou, não tem necessidade de tirar, só se ele começar a crescer demais. Só que para engravidar, uma partezinha dele pegava a cavidade uterina, que é justamente onde o embriãozinho se fixa, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma raspagem, né? Só na cavidade uterina para tirar parte do mioma, porque eu não tirei o mioma inteiro. Porque isso ia gerar uma cicatriz, eu ia ter que esperar uns 2 anos para engravidar, então fiz esse processo bem rápido para deixar ali a cavidade uterina bonitinha para receber o bebê. Então, essas coisas que você tem que cuidar, sabe? Ver como é que tá a tua saúde. E, gente, aquelas coisas básicas que falam, né? De atividade física, vida sedentária. Gente, é básico, mas é o que vai ajudar você aí conseguir ter sucesso de repente numa gravidez tardia, né? Então realmente a alimentação é chato, mas é alimentação, é atividade física. Alimentação, né? Eu acho que, por exemplo, na gestação, uma coisa que me falaram que é importante de se tirar: sal, farinha branca e açúcar. Então, às vezes é muito difícil, né? A gente ficar fazendo dieta. Né? Mas ao invés de, às vezes, de repente sair cortando tudo, corta essas coisas principais, assim, menos sal, procurar não comer tanto glúten e atividade física, né? Isso vai te distanciar de uma possível gravidez aí de risco, de você ter problemas aí de diabetes, né? De obesidade, né? A obesidade prejudica muito até para engravidar. E outra coisa que eu queria falar aqui para vocês também, se você tá pensando em engravidar, na verdade eu fiz fertilização com óvulos que eu congelei aos 40 anos, né? Eu não tentei de forma natural, a fertilização deu certo na primeira tentativa. Para não dizer que eu não tentei de forma natural, tentei aí uns 2 meses, mas
pela questão mesmo, como eu tinha óvulos congelados e eu não queria passar esse perrengue, sabe, de ficar tentando esse estresse, tenta um mês, não deu certo, tenta o outro, tenta... Não sei, pra mim era um estresse, eu não queria passar por isso. Mas eu ainda tentei 2 meses, e uma das coisas que eu vi, né, fica aí de dica pra você que quer engravidar de forma natural, é que na hora de ter relação, né, você vai acompanhar ali a tabelinha, ver ali o teu dia fértil, para nos dias férteis, na hora de ter relação, por exemplo, não fazer sexo oral, né, porque a saliva, ela tem muito ácido e ela pode matar os espermatozoides. Então fica aí mais uma dicasinha para vocês. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que cuidar da saúde, né? Que aí você, se você engravidar depois dos 40 anos, a sua gestação não vai ser de risco. Essa questão da síndrome de Down também, que é uma coisa muito falada, eu acho que os médicos são muito pessimistas. Eu fui fazer exame esses dias e o médico falou assim, ai gente, pô, falar tanto de síndrome de Down, mas o que acontece é o seguinte, antes dos 40, a probabilidade é de 1%. Depois dos 40, dobra, 2%. Com 47, sabe quantos por cento a probabilidade de você ter um filho com síndrome de Down? É 7%. Então, pouco é assim. Uau, nossa, é muito maior a probabilidade de você ter um filho com síndrome de Down. Não, né? Não é nem 25%. Então, a porcentagem ela é baixa, então eu acho que a gente não tem que se apegar nisso, né? Eu acho que, né, criticando de novo aí um pouquinho os médicos, eles são um pouco pessimistas demais, sabe? Então, por que eles se apegam que aos 47 anos a mulher tem 7% de chance de ter um filho com síndrome de Down? Tudo bem, mas ela tem 93% de chances de não ter um filho com síndrome de Down. Por que não se apegar a isso? E também, gente, não tenha medo de uma gravidez tardia por conta dessas síndromes. Porque hoje em dia tem muito exame que você pode fazer bem no comecinho da gravidez. Eu fiz o NIPT para saber se a minha filhinha não tinha as principais síndromes. Aliás, eu fiquei sabendo que eu estava grávida de uma menina no NIPT, porque no ultrassom demora muito mais para você conseguir saber o sexo da criança. Então eu fiz logo no comecinho, com 3 meses de gestação, 12 semanas. E aí se der que o teu bebezinho tem alguma síndrome, você tem tempo aí de tomar uma decisão sobre o que você quer fazer. Então, eu acho que não tem que se apegar a isso, né? Acho que não tem que se apegar ao negativo. Acho que tem que pensar positivo, fazer controle para ver como é que tá a tua saúde, essa questão para saber se você ainda está ovulando, se você ainda é fértil, né? Tem inúmeras possibilidades de você estar controlando isso e não são possibilidades complicadas, né? Com ultrassom, exame de sangue, você consegue fazer esse controle. E partir pro abraço, gente. Eu acho que tem que tentar, né? Acho que não tem idade, limitação para felicidade, né? Eu particularmente eu não escolhi ser mãe mais tarde, assim, quer dizer, escolhi entre aspas, não era o que eu queria de sonho de vida, eu queria ter por volta dos meus 33 anos, mas eu aos 33 eu não tinha parceiro e eu fiquei esperando mesmo construir uma família. Conheci meu marido, a gente casou, já tava com 42 quando a gente casou, né? Tudo bem que a gente já tava morando junto uns meses antes, mas assim, enfim, a gente já começou essa relação com 40 anos, então eu quis dar um tempo para a relação amadurecer, por isso também que congelei os óvulos. Então nem sempre as coisas são como a gente quer, então eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor possível daquilo que se apresenta pra gente, né? E foi o que eu fiz. Mas hoje eu acho que tem os seus pontos positivos de ser mãe mais velha, né? Porque é que nem eu vi uma médica falando, achei muito interessante, ela disse assim,
que antes dos 20 você não escolhe ser mãe, né? E depois dos 40 sim. Então isso já faz as coisas serem melhores, né? E ser uma opção muito melhor você ser mãe com mais idade, né? No meu caso, a nossa neném, ela nem existia dentro de mim ainda, ela já tinha um quarto para ela. A gente fez toda uma reforma aqui no apartamento, pensando nela, né? Pensando que a gente queria ter um filho, que a gente queria dar mais conforto para esse filho. Então já estava ali o quartinho dela preparadinho antes mesmo da minha gravidez acontecer, né? Então, quer dizer, você acaba se preparando mais, né, para receber esse filho, sem contar na questão de criação, né, gente? Eu acho que você tá mais madura para poder criar aquele serzinho, que não é algo fácil. Você criar, educar uma pessoa, né, não é nada fácil, né? É uma missão bem difícil, bem desafiadora, e que muitas vezes com 30 e poucos anos você ainda não está preparada, né? Então talvez você optar aí por uma gestação quando você é mais jovem, né? Pode ser que você não consiga dar aquela educação adequada de quando você tem mais vivência, de quando você tem mais experiência. Então acaba tendo sim seu lado positivo. E é isso, gente. Para as mulheres com mais de 40 anos, eu falo que vale a pena tentar sim, se é o que você quer. Tapa os ouvidos para esses médicos que ficam falando um monte, ficam tocando terror, ficam desesperando, ficam... aliás, isso foi o chato, sabe? De resolver ser mãe mais tarde. Eu escutei muito de médicos, né, você tá ficando velha para ser mãe, você já tá velha, né? Já passou da idade ideal, sabe? Acho que falta um pouquinho de psicologia deles, né? Um pouquinho de tato, às vezes, para falar, para lidar. Essa foi a minha experiência negativa com relação a optar por ser mãe mais velha, né? Ter que ficar escutando e passando por isso, né? Por essa pressão psicológica dos médicos. Mas no final eu só posso dizer que, colocando na balança pós e contras, só tem coisa boa, gente. Tá sendo muito bom tá grávida aos 44 anos. Eu estou muito feliz. Acho que dá pra ver, né? Um sorrisão estampado no meu rosto. Eu já falo sorrindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado, incentivado a você que quer ser mãe e já passou dos 40. Passou da idade? Passou nada, gente. O mundo mudou muito. E confia, acredita que vai dar certo. E você vai conseguir e vai ser uma mãezona linda e uma grávida mais linda ainda. Então é isso. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, ó, que ajuda demais aqui a divulgar, fazer o canal crescer. E se você chegou aí novato no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de tudo, né? A moda agora é falar de gravidez porque eu tô gravidinha, mas não vou ficar fazendo só vídeo de gravidez. A prova disso que recentemente fiz um vídeo falando da reforma da minha casa. Eu falo sobre tudo, viu, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.